Salve, salve minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Episódio 21, buscando minha promoção aqui na gringa. Seguinte rapaziada, nesse vlog aqui eu quero fazer uma coisa parecida com o último vlog, que é continuar a leitura do System Design Interview, que é o livro novo que eu tô lendo de programação, porque se eu não gravar, eu não vou ler. Então eu vou ler ele nesse vídeo aqui de novo e espero chegar bem perto de terminar o livro, ou terminar ele de uma vez, né? Vamos ver, eu já passei da metade no último vídeo e quero ver se agora eu consigo terminar ele de uma vez. Além disso, tem muita coisa acontecendo lá no trabalho, tem projetos novos que eu quero trabalhar, tem coisas que eu criei que estão indo para produção. Então assim, a minha semana provavelmente vai ser um pouco corrida. Hoje já é terça-feira, ontem foi tão corrido que eu nem gravei. Então tem bastante coisa boa para vocês. Eu tô indo pro trabalho agora lá em Boston, vou gravar tudo, chegando lá eu volto com vocês e falo para vocês o que tá acontecendo. Já é? Dá um salve pro canal aí. Bom dia. Ué, minha rapaziada, saindo do trampo agora, vim pegar esse take aqui, porra, tá parecendo até um quadro, meu irmão, tá bonito. Pôr do sol, tem que aproveitar, porque verão tá passando, daqui a pouco começa o inverno, vai ficar à noite, 3 horas da tarde, vai pro trabalho, né, acorda de manhã, tá à noite, sai do trabalho, tá à noite. Então vamos aproveitar enquanto tem essa pintura aqui no nosso background pra poder trocar uma ideia. Pô, galera, o dia hoje foi uma loucura, vou mentir pra vocês não. Muito estressante, muito estressante. São 6 e pouco agora, 6h46. Tô saindo do trampo agora, tá ligado? Eu tô fazendo um monte de PRs lá na empresa, tudo tá indo pra produção. Então tem bastante trabalho acontecendo em relação a isso. Só que ao mesmo tempo também eu tô resolvendo alguns bugs, algumas coisas que os desenvolvedores precisam de ajuda, que eu resolvo lá dentro da empresa. E cara, teve um problema de infraestrutura hoje que, mano, me deu uma dor de cabeça pra resolver. Se não tivesse o ChatGPT ali, mano, eu não sei se eu teria resolvido. Ó, aqui é o seguinte, rapaziada, no mercado, você bota a compra no carrinho, daí a Ana já escaneia aqui, ó. E aí a gente paga no celular mesmo e vai embora. Não precisa nem pegar fila. Então, aí ó. Basicamente você bota tudo no carrinho, paga e aí você pega tipo um QR Code, um código de barra ali. O pessoal escaneia no final, confirma 3 itens que você comprou e pronto, só isso. Thank you. 8h44, o meu celular tá no Do Not Disturb, para não receber mensagem. Chazinho, tô passando um chazinho aqui. E o nosso livro de System Design Interview. Esse livro aqui, galera, eu comecei a ler no último vlog, caso você não tenha assistido. Eu já li mais da metade dele, eu acho que eu tô no capítulo 8 ou 9, eu tenho que me lembrar aqui direitinho. E eu vou seguir a leitura dele. A minha ideia é conseguir ler esse livro, que faz muito tempo que eu não leio um livro, eu tô tentando há um bom tempo já, e vou passar o feedback para vocês então. O nome tá aí, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou ler bastante agora e vamos ver o quanto que a gente consegue ler essa semana também. Muito bom dia, minha rapaziada. Quarta-feira por aqui e galera, eu vou falar com vocês. Ontem fiz uma leitura boa do livro, li bastante coisa, especialmente um capítulozinho ali de implementando um sistema de notificação. Achei bem maneiro, bem interessante assim, tem uns capítulos que realmente chamam mais a minha atenção, acho que fazem mais sentido. Outros capítulos eu já acho um pouquinho mais complicado. Acabei lendo esse do sistema de notificação ontem, achei muito bacana. Aprendi bastante coisa. Eu acho que eu gostei desse capítulo porque ele reforçou bastante algumas ideias que eu já tinha aprendido no livro. Então foi bom para ver aquilo e falar, ah, ok, tudo isso faz sentido.
I have not made any changes to that, like within that scope, I would say. Dá uma ligada aqui nas luzes. Agora sim. São 5h58, rapaziada. Estamos de volta em casa. Acabamos de chegar em casa do trabalho. Dá um salve, Mamoreco. Salve. E, rapaziada, é o seguinte. Hoje foi um dia longo, mas foi produtivo. Consegui resolver várias coisas que eu tinha que resolver lá no trabalho. Acho que eu mencionei ontem, né? Eu tenho uma feature que tá indo pra homologação hoje. Uma feature bem grande. Desde o último vlog já venho conversando com vocês. Que é basicamente fazendo o upgrade da versão do Go lá dentro da empresa. Em todos os repositórios. Então tem bastante PR que eu tô abrindo porque a gente usa microserviços, então são muitos repositórios. Eu abri PR em todos eles e agora eu tô esperando a minha tech lead aprovar. E aí o cara que trabalha no meu time ali vai ter que aprovar também. Preciso de 2 approvals para eu poder completar esses PRs e fazer o deploy em homologação. Para quem não tá ligado, homologação é tipo o ambiente pré-produção. É o ambiente que você entra ali, quando já tá pronto para ir para produção, você testa por um período de tempo, quando tudo estiver certo, aí você faz o release para produção, que é o que eu vou fazer quarta-feira que vem. Então, bastante coisa boa vindo aí. Quarta-feira que vem vai ser um diazão bem longo, vou ter que acordar cedo, fazer deploy, um monte de coisa. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E no mais é isso, rapaziada. Vou falar pra vocês uma coisa. Daqui a pouco tem Flamengo e eu tô ansioso, então... Eu quero trabalhar, eu quero fazer algumas coisas, mas eu tô um pouco ansioso. E aí eu não sei exatamente o que eu vou fazer ainda pra ser produtivo enquanto eu tô em casa. Talvez eu nem seja produtivo, mas a minha mente só consigo pensar em uma coisa. Uma coisa só. E é esse jogo do Flamengo. Que é o seguinte, tá? Tem muito que inventar não. Abaixa o volume da TV, assiste na Flamengo TV, coberto com a bandeira. É isso aí. Palpite, amor, pro jogo hoje, quanto? Quanto você acha que vai ser? Acho que vai ser 2x1 Flamengo. 2x1 Mengão? Eu queria que fosse 3x0, mas... Jogo lá é difícil, né? Eu acho que, tipo assim, como é começo, a torcida tá fazendo, tipo, bonita assim, bota pressão neles, entendeu? Então acho que 2x1. 2x1 é um bom resultado. Tô achando que vai ser algo parecido também. Acho que vai ser um jogo apertado. E eu acho que o Cruzeiro, inclusive, vai começar ganhando, tá? Agora, resultado final não vou dar palpite não, porque eu não quero errar muito não, mas vou falar pra vocês que eu acho que o Cruzeiro começa o jogo ganhando. Muita força da torcida. 10h34, pós-jogo. O jogo foi até parecido com o que eu imaginei. 1x1, o Flamengo tomou o primeiro gol, depois empatou. Bem que eu imaginei que fosse isso mesmo. E foi o que a gente viu ali. E galera, agora eu preciso trabalhar, mano. Eu tenho que revisar uns PRs aqui. Falei pra vocês hoje mais cedo, eu abri vários PRs. E aí a minha tech lead mandou mensagem durante o jogo falando que um ou outro a pipeline tá falhando ali e tal. Aí eu tenho que dar uma olhada e ver o que tá acontecendo, porque eu não tinha ideia que tava falhando. Eu vou dar uma olhada aqui, ver qual que foi o problema e aí ver se eu conserto já hoje à noite, pra quando eu chegar amanhã no escritório eu mandar uma mensagem pra ela falando que tá tudo certo. Aí, cafezinho da Ruanda, mesmo do último vlog. Esse é o segundo pacote. Um cafezinho.
Agora sim, minha rapaziada, muito bom dia. Estamos indo pro presencial mais um diazão aí. Galera, é seguinte, ontem, como vocês viram, depois do jogo eu fui trabalhar um pouco. Tem 3 PRs que não foram finalizados. Todos back-end. Um deles foi porque, na verdade, um deles foi completo, mas o deploy falhou. E aí foi um problema na infra lá, uma inconsistência. Já falei com o cara do time de DevOps, pedi para ele resolver para mim. Eu poderia resolver também, mas eu tenho outras coisas para fazer. E aí, além disso, 2 repositórios ainda não foram finalizados, os PRs. Para um deles, eu consertei, para o outro eu vou consertar agora cedo. Bom, minha galera, seguinte, já são 2h56, 3 horas da tarde praticamente. Já aconteceu muita coisa hoje e eu peguei até uma salinha aqui pra gente poder conversar. Porque desde o começo do dia, assim, várias coisas já aconteceram e eu não consegui gravar tanto, mas basicamente problema em produção, tal, aí tentei identificar a raiz, né, o problema, a raiz do problema, não consegui descobrir muito bem, mandei para um outro desenvolvedor, ele tá dando uma olhada, mas o principal é que todas as minhas mudanças chegaram no ambiente de homologação. E essas mudanças são para fazer o upgrade da versão do Go na máquina de todo mundo. E tem vários times movendo para homologação hoje. Todo mundo precisa atualizar a versão do Go. Tô tendo alguns problemas assim com certas pessoas, porque cada pessoa tem um setup local no computador dela. Então, às vezes, a pessoa configura o computador dela de um jeito que atrapalha o script que eu criei para todo mundo poder se atualizar. Então, eu tô tendo que meio que individualmente ir na mesa das pessoas e falar com elas e tentar ajudar e tal. Tem sido um pouquinho frustrante, porque cada pessoa, igual eu falei, tem um setup de um jeito. E aí você quer tentar ajudar a pessoa, mas a pessoa tem um setup muito diferente. Você fica tipo, mano, por que o seu setup é assim? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Enfim, tô tentando ajudar todo mundo e até padronizar um pouquinho do setup local de todo mundo. É um pouco frustrante, demora um pouco de tempo, mas até que tá indo tudo bem. Eu tentei criar um agente que as pessoas pudessem usar para quando elas fossem fazer esse upgrade. E eu percebi que algumas pessoas estavam tendo exatamente o mesmo problema. Basicamente o VS Code mexendo na variável path das pessoas e tudo mais. E aí eu tive que ir na mesa dessas pessoas e ajudar a consertar. Mas de forma geral, tá tudo certo. Só muita correria e bastante coisa assim acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu quero conseguir fazer o máximo de coisa até o horário de eu ir embora. Hoje eu vou jogar bola depois do trampo, então tipo assim, umas 4 horas eu vou meter o pé. Mais uma horinha aqui, vou ajudar o pessoal. Daqui a pouco partir pra casa, arrumar pra gente ir lá jogar bola. Bom, minha rapaziada, futezinho acabou agora. Tá rolando um campeonato de beisebol aqui atrás, ó. Aí. Mano, rendeu bem, tá? O jogo terminou 3-2. Campinho apertado ali, gol fez tipo pequeno. Os malucos jogando com o goleiro. Então tava meio difícil de marcar gol, tá ligado? Porque gol pequeno com o cara em cima ali, porra, não dava pra marcar. Mas deixei o meu pra matar a saudade. Jogando na volância ali, pá. Igual cadeira de praia. Arma e desarma fácil, aquela coisa. Enfim, joguinho bom, deu pra cansar. Agora partir pra casa, tomar um banho, fazer nossa leitura do dia, continuar os estudos, né? E descansar, que amanhã é um novo dia, amanhã trabalhar de casa e fazer render. Muito bom dia, minha rapaziada. Sexta-feira, chegando no final da nossa semana. Graças a Deus, essa semana foi muito produtiva, foi muito boa. Eu consegui terminar muitas coisas que eu tinha que terminar no trabalho. E mais importante de tudo, eu consegui ler muito desse livro aqui. Eu tô chegando no finalzinho dele e, como eu prometi pra vocês, eu queria compartilhar um pouco do livro e tudo que as minhas opiniões, enfim, em relação a esse livro aí, caso algum de vocês estejam interessados, porque
depois que eu postei o último vídeo, bastante gente perguntou. É o seguinte, faltam 2 capítulos para eu acabar. E por que que eu não quero ler esses capítulos agora? Os capítulos são o seguinte, o primeiro é Faça o Design do YouTube e o segundo é Faça o Design do Google Docs. E cara, eu quero muito ler esses capítulos quando eu estiver mais preparado para ler eles, quando eu estiver me sentindo mais à vontade com toda essa parada de System Design. Para eu dar um veredito para vocês em relação a tudo que eu li naquele livro ali, é o seguinte, se você quer buscar uma vaga nos Estados Unidos, esse livro aqui é o cara. Eu acho que ele é um pouco mais complexo do que talvez ele precisa ser, mas tem muitos conceitos ali dentro do livro que são extremamente importantes e muito utilizáveis em entrevistas aqui pra gringa. Então, cara, depois que você já tá trabalhando na área há uns anos, tá no Brasil, quer trabalhar fora, eu acho que esse livro é uma boa para você começar a pegar ali uma ideia de System Design e como lidar em entrevistas, porque ele dá exemplo ali dentro de entrevista, pergunta que você deve fazer, cálculo de padaria, sei lá como é que fala em português, né? O cálculo do verso do envelope. E, enfim, cara, eu acho o livro muito bom pra te dar esses pontos aí pra você usar na sua entrevista, mas tem coisas ali que ele se passa um pouquinho, eu acho que ele é técnico demais. Mas lembrando que essa é somente a minha opinião, baseada nas minhas experiências. Cada pessoa pode ter uma opinião diferente. Se você tiver uma opinião diferente, comenta aí. Se você tiver alguma dúvida do livro, comenta aí também, que eu vou tentar tirar o máximo de dúvida possível de vocês. Eu não gosto de, tipo, botar uma balança e demorar demais e medir muita coisa, mas pelo menos fazer umas 3 passagens do café aqui pra ele ficar um pouquinho mais gostoso, tá ligado? Galera, compartilhar uma coisa legal com vocês aqui, porque eu acho interessante a gente falar sobre esses assuntos e tá sempre se ajudando e se complementando, e se eu falar alguma coisa aqui que talvez você faça diferente, me fala, mas aqui na empresa, tipo assim, quando a gente cria algo novo, eu sempre falo para as pessoas tentarem criar uma skill junto com isso quando apropriado. Por exemplo, o que seria uma skill? Uma skill é um documento para o seu agente de inteligência artificial usar quando você fizer um prompt para ele que faça sentido ele usar aquela skill. Ele mesmo decide se ele vai usar a skill ou não. Então o que acontece? Eu vou no agente de IA e eu falo assim, vou falar uma parada aleatória aqui. Eu quero implementar um endpoint para health do meu microserviço. Eu quero saber se meu microserviço está vivo, se está funcionando ou não. Cria um endpoint para health. Aí eu poderia ter uma documentação de como fazer isso. Óbvio, é algo muito simples, mas eu poderia ter uma documentação para os desenvolvedores. Os desenvolvedores vão seguir aquilo. Só que é legal você criar uma documentação para a máquina também. E aí quando você pedir para a gente, porque hoje em dia tudo a gente pede para a gente, você vai falar assim, eu preciso implementar um endpoint de health no meu microserviço. Esse agente, ele vai escolher a skill certinha dele, a skill já vai ter tudo detalhadinho de como é que se faz isso. Ela vai seguir aquilo ali, vai fazer para você e vai te retornar aquilo. O legal do skill é que sempre que você precisa fazer tal coisa, você só vai promptar o seu agente. E você não precisa falar para ele assim, usa a skill tal. Ele mesmo acha a skill e usa essa skill para resolver o problema. Então é muito bom você fazer essa documentação extra. Além da documentação para o ser humano, você pode criar uma documentação para a máquina também. E a máquina vai seguir aquilo e fazer do jeitinho que você especificou. Muito, muito legal esse conceito de skill. Eu tenho um vídeo na área de membros que eu falo sobre isso, inclusive. Já é de uns meses atrás. Se você é membro, dá uma olhada lá, tem. E é isso, só falando aqui para compartilhar, porque eu vou criar um arquivozinho de skill MD agora. 6h34, sexta-feira, 6h35, nesse exato momento. E galera, deixa eu falar uma parada com vocês aqui, porque eu tive uma ideia muito legal que quero compartilhar. Sexta-feira passada, eu falei para vocês no vlog que eu queria fazer um projeto no Postman para refatorar o Postman lá na empresa. E aí eu falei com a minha tech lead que eu queria fazer isso. Daí ela falou, faz isso e a gente vai fazer uma apresentação na empresa sobre isso. Então, cara, o bagulho já ficou muito mais sério do que realmente era. Era para ser só um projetinho meu ali, refatorar, tal, ajudar os devs, mas agora vai virar realmente uma apresentação e eu tô levando isso muito mais a sério. No último vlog eu falei com vocês que eu queria criar um agente que usaria o MCP Server do Postman pra gente poder fazer as coisas que a gente tinha que fazer. Ele ia consultar o MCP Server e saber o que fazer. Beleza. A minha empresa bloqueia MCP Server.
Nesse caso aí, então, eu não consigo usar o MCP Server, não consigo fazer localmente. Então, a única coisa que eu podia fazer era ensinar o agente a usar a API de verdade do Postman. Então, eu fiz isso. Esse é um agente. Ele sempre modifica a cloud do Postman que está sincronizada com todo mundo. Beleza. E aí, agora eu pensei, porra, por que eu não crio um outro agente para me ajudar realmente a refatorar? E o que eu vou fazer? Eu vou exportar todo o workspace no Postman, todos os collections, os ambientes, tudo em JSON, porque o Postman oferece isso. E eu acabei de ter essa ideia, eu tava tipo, pô, mano, como é que eu vou fazer essa refatoração tal? Não sei uma maneira boa, e aí eu tive essa ideia. Eu vou exportar tudo em JSON, entregar para esse agente, e esse cara vai fazer a refatoração pra gente, e a gente vai conseguir comparar as duas coisas lado a lado e entender melhor as mudanças, ao invés de fazer a mudança direto na cloud, já batendo direto na API. Então é isso, é muita coisa ainda que tem que ser feita, tô aqui trampando até agora para vocês verem. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vlog. Eu vou encerrar ele aqui porque agora eu vou focar nisso aqui, vou terminar isso. Nem sei que horas eu vou dormir, mas eu tô animado, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vlog, rapaziada. Deixa o like se você não deixou, se inscreve aqui no canal se você não tá inscrito. E eu vejo vocês na semana que vem com mais notícias sobre esse projeto aqui, rumo à promoção. Tamo junto, galera. Valeu!